eu chegando, mas só que pela minha experiência de ex-atleta, pela minha experiência de vida, dessa coisa, você tem que ser inteligente em determinados momentos. Teve um dia que realmente na sala de musculação houve um exagero, era o fortalecimento, só que não fortaleceram, fizeram um trabalho excessivo, porque a gente tinha um jogo extremamente importante, eu não sei se o intuito era me prejudicar. Na verdade, eu sei que aconteceu muitas coisas, muitas sabotagens, muitas coisas que o intuito realmente era que eu perdesse, porque tinha muita gente que ficava feliz quando eu perdia, mas graças a Deus eu perdi muito pouco, eu ganhei muito lá na base do Flamengo. E aí, no treinamento, só que os jogadores, eu tenho entrada com os jogadores, né? Você tem que olhar no olho dele, a gente se conhecia, eu conhecia os meninos desde muito. Então, eu sabia quem eram os líderes, quem eram os caras que a gente podia confiar em uma situação, e aí a gente conversava. E vários deles chegaram para mim e falaram, pô, Gil, hoje exageraram. Pô, os caras fizeram um trabalho excessivo com a gente. E aí eu, malandramente, né, porque hoje tem o GPS, tem o negócio, e aí o preparador um dia virou para mim e falou, Gilmar, pô, os jogadores não estão atingindo o nível necessário. Eu falei, não importa, amanhã eles atingem. Por quê? Porque eu sabia que eles estavam esgotados e eu podia lesioná-los, correto? Eu tirei a carga. Eu mesmo, por ser o cara que administrava o treino, eu tirei a carga deles e assumi a responsabilidade. Fui até o preparador e falei, não se preocupa. Hoje eles não têm que desempenhar muito. Peraí, desculpa, só para ver se eu entendi bem. Tem gente dentro do clube de regatas do Flamengo que sabota os processos para que o Flamengo perca o jogo? Alan, eu sofri, assim, eu não gosto de relembrar essas coisas, porque às vezes... Não, aqui você pode falar, irmão. Aqui você tem que falar, pode falar. Eu fico triste, porque assim, eu trabalhava pro Flamengo, tá entendendo? Eu queria o melhor do Flamengo, eu queria o melhor dos meus atletas, mas era impressionante. Se eu falar para você que eu fui numa final uma vez, e chegando lá, antes da final, eu falei, pô, cadê os vídeos? Eu quero assistir o time do Barroca, que era o treinador, inclusive, era o Bambambam, né? Tinha dado pancada no Flamengo umas 3 vezes. Eu falei, pô, eu preciso, sabe? Eu tô assumindo a sub-20, eu preciso ver. Não tem vídeo, não tem nada. E aí eu falei, pô, mas como é que não tem, cara? O clube tem um departamento desse. Aí me entregaram na sexta-feira, mas como eu já sabia, eu tinha mais ou menos a ideia, porque a verdade é que o Flamengo, na base, jogava de uma maneira, né? Com todo respeito ao antecessor, o treinador anterior a mim. Mas eu não gostava dessa coisa de jogar atrás da linha da bola, de jogar... Eu gosto, sim, de pressionar alto, de jogar ofensivamente, lógico, tudo dentro de uma organização, né? Mas eu era um cara... Eu jogava com o Flamengo, né? Inclusive, um dos grandes problemas que eu sofri, né? Dessa consequência toda de eu ter saído do clube, é que o Flamengo trouxe, olha só que coisa, o Flamengo trouxe para a base do clube uma empresa chamada Double Pass, uma empresa belga, que nunca trabalhou numa equipe gigante do futebol europeu, trabalhava em equipes medianas, eu participei de algumas reuniões, entendeu? Para dizer de que forma o Flamengo teria que jogar. A base, eu lembro que numa reunião eles disseram assim, não, vamos fazer uma avaliação de 15 dias para saber se a base vai jogar como o Anderlecht da Bélgica, com muita posse de bola, ou como o Brusque, que joga mais em transição. Eu não acreditei naquilo. Eu não falei, não é possível, cara. Uma empresa, sabe, eu fiquei assim, impressionado. Eu falei, inclusive nos questionários deles, tinha questionário que eles falavam assim, decifra aí, raça, amor e paixão, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Gente, sabe coisas assim, os caras não tinham conhecimento nenhum do que é a base do Flamengo, gente. Isso era uma questão pessoal que tinha contra o Gil, o Gilmar Popoca? Ou você acha que isso está entranhado no clube como um câncer? As questões políticas estão, de fato, prejudicando o Flamengo? O meu caso, eu vejo que foi uma coisa muito direcionada na base, né? Primeiro, existia um preconceito gigante contra os ex-atletas. Existe um preconceito muito grande, principalmente na base, com esses caras, com a gente que é ex-atleta. Acho que a gente é burro, ignorante. Cara, mesmo aquele cara que não esteja qualificado, né, dentro do que é necessário hoje, ele tem um conhecimento que às vezes esses caras nunca vão ter. Não se aprende em sala de aula. Não se aprende em sala de aula, amigo. A prática é outra coisa. É outra coisa, sabe? Você sabe o que está no livro, mas você não sabe mudar aquilo que não está no livro. Você não tem vestiário, você não sabe ser gestor de pessoas, de reconhecer, olhar no olho do atleta, sentir algo diferente, fazer correções técnicas. Não sabe. Tem muita coisa no futebol hoje que é balela, cara. Que é para enfeitar o pavão, gente.
eu tive lá dentro, assim, lógico, na categoria de base, mas a gente vê que futebol, cara, eu vou muito pelo aquilo que o Cruyff falou e colocou no livro dele. Futebol é simples, o difícil é fazer o simples. É simples, gente. É você montar uma sua equipe, dar o seu padrão, dar o seu formato a ela e ter a leitura de jogo, que muita gente perde pela leitura de jogo, né? A gente sofre muito por essa leitura. Era nítido que eu era sempre ameaçado. Olha, chegar na sub-20, tá meio pé fora do... Mas eu falei, cara, mas eu tô progredindo, eu tô crescendo como profissional, entendeu? Eu acho que eu mereço, cara, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente... Cara, que era tudo que eu queria. Eu comecei lá embaixo e as gerações vinham se aproximando junto comigo. Tanto que muita gente ganhou os louros aí de coisas que foi plantada lá atrás pela gente, entendeu? Mas, infelizmente, eu já não estava mais no clube. Então, foram plantando situações... Eu vou falar uma coisa para você aqui que talvez não acreditem. Ao ser passado para a categoria de cima, né? Os caras fatiaram o meu salário, cara. O diretor da base teve a cara de pau de fatiar o meu salário. Ele disse que foi uma determinação do clube. Eu nunca acreditei nisso. Se o treinador da 17 tinha um valor, a de 20 tinha outra, cara, mas era tudo para, sabe, me alfinetar, me prejudicar. E se eu falo coisas... Cara, tem muitas coisas que agora não está nem aparecendo muito na minha cabeça, mas se eu falar para você que na final contra o Atlético Mineiro, lá na Ilha do Urubu, o Atlético Mineiro botou 15 mil pessoas no estádio, lá no estádio do América Mineiro, porque o ingresso era R$10, R$20. Os caras botaram o nosso ingresso a R$80. 80 aqui, foi. Você sabe quantos minutos eu treinei no campo? O meu diretor chegou e falou, não vai estragar o campo, bate só uma vez pênalti, só tem 30 minutos. Eu falei, gente, eu vou para uma final, cara, uma Copa do Brasil, o clube nunca chegou, a gente nunca chegou. Enfim, era tudo muito espremido. Não, e sem contar que, né, não sei se eu estou enganado, mas nessa ocasião aí, tinha uma mulher, acho que o Atlético Mineiro tinha uns 8 a 9 jogadores que já eram profissionais. E o Flamengo tinha uma molecada que não estava nem sendo utilizado. E parece que eles não queriam te ceder a molecada. Não teve um negócio desse? Você tocou num ponto maravilhoso, que vale a pena lembrar. Eu tinha nada mais, nada menos que no profissional, 4 jogadores que poderiam sim fazer a diferença para mim. Eu tinha Vinícius Júnior, eu tinha Matheus Salles, eu tinha Paquetá e tinha Viseu. E por incrível que pareça, como eu era muito querido pelos atletas, olha o que aconteceu. Eu tinha essa ideia, mas eu sabia que eu não poderia, porque sempre eu ouvia do diretor da base, da direção, Gilmar, quem está no profissional, esquece. Eu falei, mas não posso esquecer, cara. Às vezes os garotos não estão sendo utilizados, eles podem ser úteis aqui. E aí, os 4 jogadores, vieram até a mim. Gil, você merece muito ser campeão, Gil. A gente quer ser campeão com você, cara. Mas então vou falar com a direção para vocês. Inclusive, vou dizer uma coisa para vocês. Aí até brincaram comigo, né? Falaram, pô, Gil, eu quero ver você escalar isso aí, né? Aí eu falei, só tem um detalhe. Você sabe que eu sou amigo, eu sou um cara que eu respeito cada um. Agora, se eu decidir que um de vocês vai ficar no banco, se fizer bico, comigo eu não gosto de lealdade, eu gosto de homem, trabalhar com homem. Não, Gil, o que você fizer, para você ver tal a afinidade, a maneira que eu trabalhava com os meninos, assim, eles tinham prazer de estar comigo. E aí eu fui até a direção e pedi. Me esculacharam. O Atlético Mineiro desceu com 8 jogadores para a final. Mesmo assim, nós tivemos uma final brilhante. Tivemos um pênalti que o juiz não deu em cima do Lincoln e acabei perdendo o título. Só para pegar uma sequência de que você fala, pô, Gil, se sabotavam, olha o que aconteceu, olha que fato inédito, e nenhuma providência foi tomada no clube. O Flamengo na RS, na Copa RS, que é um campeonato brasileiro, nunca tinha passado da primeira fase. Eu saí ganhando de todo mundo. Comecei perdendo, depois comecei a ganhar do Cruzeiro, ganhei não sei quem, fui ganhando. E aí, fomos jogar contra o Toluca, time do México. No meu time, eu nunca fiz eu faço essa linha alta, mas ao mesmo tempo, ao invés de retroceder ela de imediato para encaixar na equipe, né, para encaixar nas linhas seguintes, né, nos setores seguintes, que é a intermediária e o ataque, né, o meio e o ataque, eu fazia uma leve inclinação. Ou seja, onde eu perdia a bola, eu inclinava o lado oposto, eu fazia uma leve inclinação para propor
proporcionar uma sobra. E aí meu time não tomava gol, porque a cobertura entrava com muita precisão. Beleza, a gente treinava assim, jogava assim. E aí fomos jogar contra o Toluca. Chegando contra o Toluca, foi 5-3. Foi um desespero. E eu não entendi porque eu tomei 3 gols com a linha lá em cima, reta, sem qualquer cobertura, enfim. E aí eu descobri o porquê. Né? O meu treinador de goleiros, Daniels, que era muito meu amigo, que foi o meu grande auxiliar também, junto com o Valtinho lá dentro do clube, foi um cara que me abraçou, foi um cara que me deu a mão lá dentro do clube, porque ele já tinha muito tempo de sub-20 ali, e é um cara que eu tenho uma admiração, uma gratidão por ele, foi um amigo, cara. Ele comprou um barulho sozinho meu, e ele ficava do meu lado. Ele descobriu o quê? Que o supervisor, um ex-atleta do clube, que era o meu supervisor da sub-20, e que não me queria lá. Inclusive, uma coisa que eu conversei com ele um dia, eu falei, cara, tem que ser homem. Tu pode não gostar da maneira que eu jogo, da minha pessoa, mas tu tem que me respeitar, né? Tu tem que respeitar o que eu penso e como as coisas estão sendo colocadas. Se não der certo, você faça as correções. Né? Porque esses caras, eles acham que você é muito ignorante, né? Eles andam com um laptop debaixo do braço e acham que eles são os monstros, né? E aí eles chegam ali, depois de um pós-jogo, vamos fazer transição ofensiva, transição defensiva, e pensa que você não tem conhecimento, só que eu não tinha meu laptop, mas eu tinha tudo arquivado nas minhas escritas, entendeu? Eu não tinha, porque não tinha condições, não tinha um laptop, mas eu tinha nas minhas escritas. E aí a gente debatia e ele sofria, porque ele não conseguia, entendeu, me convencer. E aí, o que ele fez? Ele foi até o quarto dos garotos, dos meus zagueiros, e ameaçou os zagueiros, dizendo que nenhum deles chegaria no profissional do Flamengo jogando daquela forma. Que aquilo era uma coisa ultrapassada, que era uma coisa fora do contexto. Cara, eu acho isso uma covardia tão grande, cara. E aí os meninos, no jogo seguinte, nós íamos jogar contra o Santos, e teve a preleção. E aí eu descobri que ele tinha... E eu fiz uma preleção muito agressiva, né? Ao mesmo tempo que eu passava as informações, eu esbravejava em determinados momentos com meus atletas, dizendo isso é uma covardia que estão fazendo. Isso não é coisa de homem, entendeu? Eu dizia, eu desabafava, eu chorava, eu fiz uma pressão quase chorando de tanta raiva que eu sentia. E aí, ao término, ele veio falar comigo, pô, o que houve? Preciso falar contigo. Eu falei, deixa eu falar uma coisa com você, não fala comigo, não dirige a palavra, porque eu gosto de conviver com homens e não com moleque, entendeu? Aí fomos embora. O jogo lá contra o Santos. E aí, chegando no vestiário, chegando lá, eu já estava incomodado, e eles estavam lá no campo, o diretor, ele lá, não sei o quê, e a garotada toda na arquibancada, e foi quando eu chamei o Nielsen, falei, Nielsen, eu quero falar com esses meninos, eu e ele. É papo de homem, é papo de homem, né? Eu e eles, eu não quero ninguém. No vestiário eu falei, não, porque esses caras vão invadir. Leva para a arquibancada, lá para o estacionamento da PUC, que a gente jogava na PUC. A PUC tem um campo, né, acima, né, na parte de cima do estacionamento. E aí eu esbravejei com os meninos, falei, isso é coisa de moleque, isso é coisa de homem. Vocês querem que eu vá embora agora? Isso é covardia, cara. Vocês têm que ser homem, porra. Vocês têm que cumprir o que está passando, não sei o quê. E aí, os moleques, com um deles até quase chorando, né, pedindo perdão, Gil, nós erramos contigo, nós não fomos leais, nós cumprimos o que o cara pediu, entendeu? E eu falei, vem cá, o que vocês querem? Ou vocês fazem o que eu estou fazendo, ou falando para vocês, o que a gente tem de ideia de jogo, a gente está ganhando, a gente está sobrando na turma, ou eu pego a mala e vou embora agora para casa, porque eu não admito covardia, eu quero o homem, eu quero trabalhar com o mundo. E aí, sabe quanto foi o jogo? 4-1 para a gente, fora o baile. E aí, depois eu tive uma conversa com ele lá no hotel, que ele me... eu preciso falar contigo, supervisor. Eu fui e eu disse para ele, cara, que você, às vezes... Porque o sonho deles de consumo era o Barroca, porque ele era amigo. A coisa era tão pesada, que a gente foi decidir um título com o Botafogo, eles já tinham programado a comemoração com os caras de lá. Que é isso, gente? Pelas minhas filhas. Eles já tinham programado, tanto que ele saiu da minha comemoração, porque eu fui campeão da Taça Rio, e foi se encontrar com a galera de lá. Não era só ele não, tinham outros que também que tinham chegado do Botafogo para o Flamengo, né? Foram trazidos pelo nosso diretor da base. Cara, é inadmissível. Olha, na final, é que eu lembro assim, as coisas, na final da Taça dos Clássicos, lá em Caio Martins, o Flamengo tinha tomado 3 pancadas.
O diretor, o supervisor, todo mundo chegou, eles chegaram no estádio 15 minutos para começar o jogo. E passaram por mim, pelo time todinho, e foram lá, e foi render homenagem lá ao treinador de lá. E aí os jogadores chamaram e falaram, Gio, olha aí. Eu falei, gente, essa é a senha. Agora é a senha. Vamos fazer o que está determinado. Jogar como o Flamengo joga, pressionando alto, em alta intensidade. E resultado, em 15 minutos a gente metia 2-0. E eu dei de 2-0, 3-1, 3-1. E a gente matava os caras, porque a gente jogava de forma bonita, como se deve jogar, mas de forma competitiva, entendeu? Ô, Gil, eu tenho contatos dentro do Flamengo, né, cara? Me relataram coisa, até queria pedir autorização para falar, e só de ouvir me fez mal, porque eu acho que você é um cara que... Quem sou eu para falar, mas você é um cara que merece muito o respeito dessa instituição. Você é um cara que honrou o manto sagrado, um cara extremamente técnico, você é um cara que vestiu a camisa, porra, com o coração. Você é um cara que passou por todas as categorias ali, cara, da nossa base, com maestria, com excelência, um grande desenvolvedor de jovens, um cara humano, né? Eu soube de um relato, numa ocasião, parece que eram 2 sobrinhos seus, cara, precisando de alguns ingressos para uma viagem. O Flamengo ia jogar, se não me engano, pela Libertadores, não sei se é Chile, acho que é no Chile. E aí, cara, te prometeram, isso foi até na gestão se eu não me engano, da gestão do Bandeira, né? Te ofereceram, parece que o Rodrigo Caetano entrou na jogada também, não sei se o Spindel estava também, mas eu sei dizer que fizeram, porra, uma crocodilagem com você do caramba. E ainda, cara, até desculpa falar assim, mas, pô, você se sentiu até desprestigiado e humilhado com essa situação. Eu queria saber se de fato é verdade, porque tem muita informação também que as pessoas falam dentro do clube que eu acredito em 90%, né, cara? Isso realmente foi verdade, cara? Eu vou te contar, foi a coisa mais humilhante que eu sofri dentro do clube, porque nesse dia eu tive até vontade de ir embora. Eu tenho um sobrinho, né, que é dono dos Imortais ali do bar, né? E flamenguista roxo, flamenguista apaixonado, ele e outro amigo. E eles iam para o Chile, né? Se eu não estou equivocado. E eles tinham comprado passagem, mas estavam sem ingresso. E perguntaram, tio, será que você conseguia ver se compra ingresso? Comprar. Eu não queria dar. E aí nós fomos, eles foram assistir o jogo, inclusive ele fez uma homenagem, né? Comprou uma coisa do Flamengo, botou meu nome. E aí houve um jogo do Flamengo na Gávea e nós ganhamos de 6-0, 5-0, não me acordo agora. Ganhamos muito bem. E o Bandeira estava, porque o Bandeira sempre acompanhava os jogos. E aí eu fui até os seguranças e conversando sobre negócio de ingresso e tal. O presidente foi e hoje o que houve? Eu falei, presidente, eu gostaria muito de... porque meus sobrinhos estão indo para o Chile e eles estão sem ingresso. Ele falou, faz um favor para mim. Liga para o Rodrigo Caetano. Foi um grande erro meu até. Liga para o Rodrigo Caetano. Pode falar que você falou comigo. E ele vai resolver essa situação. E aí o Flamengo estava num momento difícil, né? Ganhando, perdendo, ali numa situação de classificação. E eu senti temor, confesso a você, de não ligar para o Rodrigo Caetano e de fazer esse pedido, porque, pô, era tanta coisa, né? E o Rodrigo é um cara, assim, um pouco vaidoso e tal. Talvez foi um grande erro, talvez eu deveria ter tido, e até me aproximado mais dele, mas enfim, eu não pedi. E aí eu falei, não, presidente, deixa para lá. E eu fui, peguei minha bolsa e voltei. Ao retornar, a segurança falou, Gilmar, o presidente pediu para falar com você novamente. Ele falou, então faça o seguinte, liga para o Bruno Spindel, a quem eu tenho um carinho muito grande também, ele também é um cara que me trata com maior respeito, com maior admiração, e me tratou naquele momento também com muito carinho. Poxa, Gilmar, o que houve? Eu falei, não, o presidente e tal, eu queria comprar 2 ingressos. E aí, nessa bronca toda, ele virou para mim e falou, não, você jamais vai comprar ingresso, a gente vai dar para você. Por quê? Cadê o nome dos garotos? Mas eu não quero. Ele falou, não, me dá. E aí eles vão receber os ingressos lá no Chile. Aí beleza, acertamos tudo e tal, dei os nomes dos garotos e tal, e cheguei na terça-feira na Gávea para treinar, né? Segunda-feira, terça-feira, não me acordo. Muito feliz, né? Porque os meninos foram, receberam os ingressos lá, estavam super felizes e tal. O Flamengo até ganhou esse jogo e tal. E aí, quando foi na terça ou na quarta, reunião com todas as pessoas da base, né? E aí o diretor da base, ele chegou dentro da coisa e virou, falou assim, começou falando algumas outras coisas, e falou, tá, Gilmar, deixa eu falar uma coisa para você. Você está pensando que você é quem? Eu falei, não estou achando nada, nunca pensei em nada.
Eu não misturo as coisas. Ele falou, você pegou ingresso? Eu falei, meu diretor, quem me deu os ingressos foi o presidente do clube. Foi ele que me autorizou. Você está entendendo? Mas você está pensando que você é quem? Você está pensando que é mais do que eu? Você quer dividir comigo? Assim mesmo, sabe? Esculachando na frente do mundo. Aí eu vi que era o momento de eu me acalmar, porque eu tenho personalidade para confrontar, entendeu? Mas se eu bato, eu ia ser mandado embora. Então eu fui engolido e falou, por que você está pensando tudo? Você vai lá na diretoria, você vai onde? Eu falei, você tem que entender que eu sou um ex-atleta, eu tenho livre acesso aqui, as pessoas me conhecem, me respeitam, gostam de mim, eu tenho liberdade, eu não posso estar com uma algema aqui dentro do clube que eu nasci, que eu fui criado, pô. Eu tenho liberdade de falar com as pessoas, eu só não passo acima de ninguém, eu jamais iria desrespeitar qualquer pessoa, você como diretor, eu não desrespeitei ninguém, simplesmente o presidente ouviu e me presenteou, entendeu? Enfim, eu sei que eu fui esculachado lá dentro, tal, você vai ser mandado embora, tá? Olha, não sei o que, eu fui ameaçado de tudo. E aí eu saí dali chorando muito, muito triste e tal, e realmente pensei em pedir demissão, minha mulher falou, tá louco, não faz isso, para com isso. Enfim, eu vi o quanto que era pesado as coisas dentro de mim, entendeu? Porque, cara, você ganha do presidente do seu clube 2 ingressos e você é humilhado e ameaçado de demissão por causa disso, entendeu? Eu sentia que a coisa estava se apertando para mim, eu sabia. Eu não podia perder, eu não podia ter qualquer resultado negativo, você está vendo? Porque, inclusive, o que eles fizeram inteligentemente? Ao me mandar embora, eles me mandaram embora uma semana, ou seja, na véspera da decisão do Carioca. Eu ia ser campeão carioca, porque eu estava com 50